Meus irmãos, de acordo com a escala do pastor, que ele nos passou, hoje é minha vez. Né? Nós estamos estudando, alguém lembra que livro que é? Jó. O pastor fez todo um calendário sobre o livro de Jó. E é um livro poético, é uma história, e tem gente que acha que isso foi inventado por alguém, não importa. É bíblico, é canônico, está aqui na Bíblia, né? E nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o livro de Jó. Agradecemos a presença dos irmãos. Não é um livro fácil de a gente trabalhar, mas que Deus nos ajude. Né? Nós vamos ler hoje a partir do capítulo 6. Vamos fazer uma introdução aqui primeiro, antes da gente ler alguma coisa. Tá? Meus irmãos, o propósito do livro de Jó. Jó fala sobre uma palavrinha mágica: sofrimento. Então, o propósito do livro de Jó é mostrar que, por meio do sofrimento, Deus age, a soberania de Deus age na vida dos seus servos, por meio do sofrimento. E aí a gente pergunta que muita gente faz: por que sofrem os bons e os justos? Por quê? Se Deus é amor, se Deus é misericórdia, se Deus é... por que o justo sofre? Essa tem sido uma pergunta que muita gente faz, né? É o porquê. Nunca é para quê. É só por quê. Tem uma diferença. Né? Esse livro tenta encorajar os crentes, nós, do século XXI, porque a Bíblia é atual, né? A se submeterem humildemente à mão de Deus em provações dolorosas e dar esperança pela sua justiça aos piedosos. Então, é uma palavrinha assim que nunca foge, é provação e esperança. São duas palavras que o crente tem que ter na vida. Ele é provado, mas ele não perde a esperança. O livro de Jó é um livro cheio de sabedoria, porque ele fala da majestade de Deus e do mistério do sofrimento do povo de Deus, né? Esse livro nos exorta a confiar plenamente na bondade de Deus, apesar de tudo. Você já sofreu alguma coisa na sua vida? Quem disser que não, está mentindo. Todos nós, de alguma forma, desde criança, quando levamos um beliscão de alguém, quando caiu um dentinho, quando estávamos com fome, quando recebemos bullying na escola, e por aí vai. Pequenos sofrimentos. Então, você vai falar assim, tem tamanho? Sofrimento tem tamanho? Grande e pequeno? Paulo, você pode aumentar um pouquinho o som? Só para não pôr muito perto da minha boca esse microfone aqui. Eu acho que o som não está muito bom. Obrigado. Aí. Vejam bem, a primeira aula foi dito para vocês quem era Jó. Jó era um homem temente a Deus, com uma família bonita, com filhos, com muito dinheiro, uma família feliz. Mas, de repente, Jó perdeu tudo. Tudo. Ele ficou na miséria. Né? E isso porque Deus permitiu que o diabo trabalhasse na vida das pessoas ao redor de Jó. Jó era um homem que buscava a Deus, ele orava. Ele trazia os filhos dele para falar com Deus. Os filhos se reuniam para falar com Deus na casa do Jó.
Não tinha nada errado com ele. Era íntegro, diz lá o começo da história. Mas Jó perdeu tudo. Bens materiais, perdeu a família, e a saúde ficou praticamente detonada. Pense em alguém com feridas no corpo, com chagas. Diz o começo lá do livro de Jó que ele pegou caco de telha para se coçar. Ele devia ter coceira no corpo, que viravam feridas, fístulas. Ele mesmo fala que o pus corria. Imagina a situação do Jó. Nós nunca vivemos, acho, uma situação como ele viveu. Uma situação assim mesmo de depravação física mesmo. Então, Jó gemia no corpo e gemia na alma. Seu coração ardia por respostas. Ele queria resposta de Deus. Por quê? O que eu fiz? O que eu fiz de errado? Aí nós vemos que Jó recebeu a visita de uns amigos. E aqui para nós, amigos da onça, mas amigos. Ele recebeu a visita de uns amigos que eram sábios, entendidos nas coisas de Deus, né? Vieram de lugares. Vamos visitar o Jó. O texto diz que Jó ficou 7 dias sentado em cima de cinzas, resto de fogueira, e que esses amigos chegaram e ficaram com ele ali, condoídos por ele. Nossa, Jó, que dó de você. Ficaram lá, ele quietinho, os amigos quietinhos, ninguém falava nada. Por 7 dias. E Jó sofrendo ali. Os 3 oferecem basicamente a mesma resposta para Jó. O livro quase todo é isso. O que esses homens provocam e o que Jó responde. O que eles falam e Jó responde. E aí vai praticamente o livro inteiro. Eles provocando Jó e Jó respondendo. E hoje não vai ser diferente. Nós vimos a última lição, que foi o Arnaud que deu, que ele ficou fazendo algumas colocações para Jó. A lição de hoje é a resposta que Jó dá para ele que era um desses amigos. Né? Quem sabe se eles podiam resolver o problema do Jó, mas do jeito que eles estavam falando, não. Porque para eles, para os 3 amigos de Jó, eles combinavam numa coisa. Todo sofrimento tem origem no pecado. É isso aí. Então, na última aula, nós deixamos Jó ouvindo o discurso de Elifaz, que tenta convencer o Jó que ele é culpado. Eu não sei o que você fez, Jó, mas que pecado você cometeu, Jó? Olha bem. Alguém tem que fechar. O reverendo Jonas está falando muito alto lá. Isso, é só fechar a porta ali que já melhora. Né? Você só se queixa, Jó, diz Elifaz para ele. Né? Eu não sei o que você fez, amigo, mas parece que há pecado oculto na sua vida. Ah, Jó, se você sofre é porque algum mal você cometeu. Pensa bem. Olha na sua vida aí. Aí nós vamos olhar o que Deus falou dele, que ele era íntegro, que ele era perfeito, que ele não tinha erro nenhum, que ele era um pecador, mas que ele não tinha cometido nenhum pecado. Isso. Estava difícil de ouvir lá, né? Que bom. É bom ver o pessoal mais juntinho mesmo, né? É que eu falo baixo e, mesmo assim, o Paulo aumentou lá, mas eu tenho que pôr o microfone mais perto, né? O que ele faz quer dizer é isso. Se Jó deseja voltar à sua antiga condição, será necessário o arrependimento dos seus pecados. Mas não era um pecadinho, eles estavam achando que Jó tinha cometido alguma coisa muito grave. Ele dá
Uma explicação simplista. Ele tinha uma fria doutrina por cima. Pecou, sofreu. Isso que se resumia. Você pecou, Jó. Agora aguenta. Condicionando o sofrimento dele ao pecado cometido. A história de Jó é o chamado de um homem justo que passa por extrema miséria nesse mundo. Sua miséria foi aumentada pela insensibilidade desses seus amigos. Esses amigos não foram realmente amorosos com ele. Eles deduziram alguma coisa que a Bíblia nunca falou. Deduziram que o grau de sofrimento estava em proporção direta ao pecado cometido. Um pecado grande, um sofrimento grande. É uma relação entre sofrimento e culpa. E isso a Bíblia nunca disse. Antes de a gente entrar no livro de Jó, tem um texto que a gente vai ver o que foi que Jesus falou sobre isso, sobre o pecado, sobre o sofrimento. Se o Paulo puder achar para mim, Paulo, é Evangelho de João, capítulo 9, versículo de 1 a 3. Jesus estava passando. 9. João, capítulo 9, versículo 1. Olha, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Vamos ver a resposta de Jesus. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Ele não pecou, nem os seus pais. Não vamos culpar pai nem mãe pelo sofrimento. Se ele nasceu cego. Por quê? Porque na cegueira, este homem iria manifestar as obras de Deus. Ele foi curado e se tornou, aliás, algumas traduções dizem a glória de Deus. Ele manifestou a glória de Deus na sua vida. Então, nós sabemos que na história de Jó, quem já leu o livro, que já chegou lá no último capítulo, 42, sabe que ele foi um vitorioso. Nós vamos ver isso. É que vai demorar um pouquinho para chegar lá, né? A gente não pode dar o que a gente costuma falar hoje numa palavrinha moderna, dar o spoiler. Falar o que vai acontecer depois. Mas Jó foi um vitorioso. Porque ele manifestou no sofrimento dele as obras de Deus e a glória de Deus. E nós vamos ver isso, né? E a culminância da história de Jó é o capítulo 19. Quando Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Isso é o coração desse livro, né? Então a gente tem muita coisa para ver do Jó ainda, mas vamos nos ater aqui, né? A lição de hoje, que não é fácil de interpretar esses comentários desses amigos de Jó. A lição de hoje é a resposta que Jó dá ao Elifaz, principalmente ao Elifaz. Ele responde, né? O título da lição é A Resposta do Sofredor. Ele responde, é o capítulo 6. E nós vamos ler o capítulo 6, do primeiro versículo, vamos ler até o 13. Jó, capítulo 6, vamos ler até o 13. Então Jó respondeu: se a minha queixa de fato se pesasse e contra ela numa balança, se pusesse a minha miséria, esta na verdade pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim.
Surrará o jumento montanês junto à relva? Ou mugirá o boi junto à sua forragem? Comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá sabor na clara de ovo? Aquilo que a minha alma recusava tocar, isso é agora a minha comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que anelo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isso ainda seria a minha consolação, e saltaria de contente na minha dor, que ele não poupa, porque não tenho negado as palavras do santo. Por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Acaso a minha força é a minha pedra? Ou é de bronze a minha carne? Não, jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim os meus recursos. Até aí, para a gente ter uma ideia que ele está falando sobre o sofrimento dele. Jó é um homem inocente que sofre uma experiência de dor e aflição profundas. Uma angústia muito pesada. Muito pesada. Ele fala que pesa mais que a areia do mar, o que ele está sentindo. Seu desejo é morrer. Ele quer morrer. Ele fala aqui. Mais de uma vez ele vai dizer isso. Não é? Por mim, podia acabar minha vida agora. Eu quero morrer. Ah, ele faz. Você não conhece o peso da minha dor. É isso que ele está falando. Você fez um discurso aí no capítulo 5, né, para mim, mas você não sabe o peso da minha dor. Sabe o que é comer um ovo sem sal, sem gosto? Sabe o que é fazer alguma coisa? Quer dizer, ele não tinha paladar, ele não tinha nada. Ele estava arrasado. Por isso, Jó acusa os amigos dele de traiçoeiros. Vocês vieram para me consolar e não me consolam? Não levam a sério o meu sofrimento? Continuando aqui o texto que a gente estava lendo, o verso 14. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão? A menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Vejam bem, você é meu amigo, então mostre compaixão por mim. Não me acusar. Não fique me acusando. Aqui uma pequena aplicaçãozinha. Chegará um momento na vida de todo cristão que ele será chamado a encorajar um amigo, cuja aprovação pode ser profunda e prolongada. Esse encorajamento deve levar a pessoa que sofre a esta aflita até os pés do Senhor Jesus. Aqui uma pequena reflexão para a gente pensar. Como é que nós consolamos nossos amigos que estão passando por provação, de qualquer tipo? Eu tenho sido muito conselheira, eu sei disso. Eu recebo uma mosca aqui rodeando a minha cabeça. Ela gostou de mim, o que eu posso fazer? Contanto que ela não me deposite nem um ovinho aqui em mim, tá bom. É engraçado, a gente não percebe nada, né? Voltando aqui, que nós precisamos pensar exatamente que aqueles amigos de Jó, por mais amigos que fossem, estavam tentando enfiar uma doutrina na cabeça dele. Você está errado, você pecou. Conta, reconhece para Deus o que você errou, que você vai ser salvo. Então, vejam bem, como é que nós agimos no momento da aprovação de um amigo, de uma amiga? Eu estava dizendo que eu sempre fui conselheira, as pessoas me ligam. Essa semana mesmo me ligou uma irmã da Bahia, muito querida, que está no hospital há 28 dias. Talvez ela tenha alta amanhã. O que dizer para essa pessoa? Que a gente sabe que o fígado dela está detonado e ela sabe disso. Não é de hoje.
Então, assim, eu fico pensando assim, o que eu posso dizer para essas pessoas? Como a gente pode dizer para essas pessoas, olha, você errou, dizer para essa minha amiga Maria, lá na Bahia, lá de Salvador, ah, Maria, você fez alguma coisa errada na sua vida, se você não se arrepender, você não vai sarar nunca. Não. Exatamente, falou o advogado aqui agora. Você julga a pessoa e não fica condoído por ela? Como a gente costuma dizer, você coloca mais lenha na fogueira? Era isso que esses amigos estavam fazendo. E Jó vê isso, ele fala aqui, né? Por que esperar, né? O 14. Ao aflito deve um amigo mostrar compaixão. Vocês não estão fazendo isso comigo, vocês não são meus. Então mostrem compaixão por mim. É isso que ele pede. Mas uma coisa é certa, apesar de todo o sofrimento de Jó, ele não sofreu mais que o nosso Salvador. Com certeza não. Ele pode ter, assim, o exemplo maior de sofrimento, mas não chega nem aos pés do que sofreu o nosso Salvador. Há uma ilustração, que até isso está em vários livros. Eu tenho um livro muito bom, que fala sobre o sofrimento, do pastor Sproul, e ele tem um exemplo lá que diz assim, uma pessoa, um homem, chegou para um pastor e disse assim, meu filho morreu. Onde estava Deus quando meu filho morreu? E o pastor responde, ele estava lá na cruz, junto ao filho dele. É lá que ele estava. Porque o filho dele sofreu muito mais que o seu sofrimento agora. E nós sabemos que perder um filho deve ser uma coisa tremenda. Eu nunca passei por isso, mas quem passou sabe. É muito difícil. Quando você vê seu filho, que nem o Elton e a Lídia agora, com os dois meninos, um primeiro, depois o outro, ficando na UTI. Como foi difícil para esse casal superar isso? Nós sabemos que é difícil, mas nada disso é maior que o sofrimento de Jesus naquela cruz. Nada. Então, nós temos que agradecer a Deus, porque apesar de Ele permitir o sofrimento na nossa vida, por causa do nosso pecado mesmo, porque nascemos em pecado e vamos sofrer mesmo, vamos ter dificuldades aqui, uns mais, outros menos, mas Deus continua sendo bom e amoroso, com todas as nossas dores, com todas as nossas dificuldades. Ele continua sendo o nosso Deus. Aí, no versículo 24 desse capítulo, vejam que Jó fala, 24:6. Ensinai-me, e eu me calarei. Dai-me a entender em que eu tenho errado. Olha, vocês estão falando tanto, onde foi que eu errei? Dizem para mim onde foi que eu errei. Aí nós vamos ver que até aquele momento as palavras dos seus amigos não atingiram o coração de Jó. Olha, vocês estão falando, mas isso não me atinge. Onde foi que eu errei? Aí nós temos o 28 e o 29, até o 30 podemos ler. Agora, pois, se sois servidos, olhem para mim, e vede que não minto na vossa cara. Tornai a julgar, vos peço, e não haja iniquidade. Tornai a julgar, e a justiça da minha causa triunfará. Há iniquidade na minha língua? Não pode o meu paladar discernir coisas perniciosas? Há algum erro em mim? Ele responde assim, vocês estão dizendo que eu tenho que me arrepender, não sei do quê. Não sei do quê. Olhem para mim, ele diz. Olhem para mim e vejam o que foi, me digam, qual foi o meu pecado? Vocês falam tanto, né?
E ele vai dizer que ele não tem energia para mentir diante de tanta dor. Estou desesperado, mas não me esqueço de Deus. Ele não se esquece de Deus jamais, né? No capítulo 7, Jó deixa ele de provocar o Elifaz um pouco, e ele vai ter uma contenda com Deus. O título mesmo do capítulo 7, na minha Bíblia, diz Jó contende com Deus. Quer dizer, ele discute com Deus, ele quer resposta de Deus. Por que está acontecendo isso com ele, né? Então, ele dirige a Deus as suas reclamações. Ele reclama mesmo. Então, vejam bem, muitas vezes na nossa vida, ó Deus, por quê? Eu não mereço isso? O que está acontecendo comigo? Não é? Então, o capítulo 7, nós vamos ler algumas coisas do 7, vamos ler do 1 até o 5, 7, 1 até o 5. Ele está falando com Deus. Na Bíblia, esqueci agora, James, a Bíblia do... Esqueci, uma Bíblia que eu tenho lá em casa, esqueci o autor agora. Não. Ela usa essa... Deus, começa falando, meu Deus. Aqui na nossa tradução, não. Não é penosa a vida do homem sobre a terra? Não são os seus dias como de um jardineiro? Como o escravo que suspira pela sombra e como o jornaleiro que espera pela sua paga, assim me deram por herança meses de desengano e noites de aflição me proporcionaram. Ao deitar-me, eu digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a relva. A minha carne está vestida de vermes e de crostras terrosas. A minha pele se encrosta e de novo supura. Você já perdeu o sono porque estava com dor? Né? Você não consegue dormir porque dói aqui, dói ali, dói lá. Denise, você dorme bem com dor de noite? Não, né? Porque tem problema sério na coluna. Você dorme aí, minha irmã? A gente acorda com dor, né? Não vou nem para o lado de cá. Eu também, só estou do lado de cá. Vejam o Jó, né? Ele não consegue dormir, ele fica virando na cama. Olha como é que ele fala, Deus. Ele está falando com Deus agora. Eu fico revirando na cama e não vejo a hora que chega amanhã. Que chega a aurora. Não vejo a hora. Né? Quando me levantarei? Então, as noites de sofrimento parecem sem fim, quando nós estamos com problemas. Agora ele retrata aqui, ó Deus, olha como é que eu estou. Cheio de ferida, cheio de pus. E aí tem um comentarista que diz que Jó fedia. Por causa desse pus que corria. Então, uma situação realmente difícil, né? Aí ele vai dizer lá no versículo 11, por que esperar se já não tenho forças? Por que... é o 7:11, desculpe, estou lendo errado. Lá nós já vimos. O 7:11, por isso não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Por isso estou derramando meu coração diante do Senhor. Jó demonstra a liberdade que nós temos de conversar com Deus e de colocar para Ele as nossas dificuldades, os nossos problemas. É isso que Ele quer. É isso que Ele quer da gente, que realmente faz isso. Então, eu fico pensando assim que uma coisa interessante aqui, que eu vou voltar um pouquinho atrás, porque essa mesma petição de Jó aconteceu com alguns líderes do passado na Bíblia. Eu fico assim, Moisés, por exemplo.
Moisés se viu diante daquela monstruosidade de tarefa. Ele não estava aguentando, porque ele estava sozinho. Estava sozinho. Então ele pede para Deus para morrer. Ô Senhor, faz alguma coisa. E Deus faz. Deus dá 70 homens para ajudar ele. Agora sim. Mas ele falou, eu quero morrer. Está lá em Números 11. Eu quero morrer, Senhor. Porque eu não estou aguentando mais. Veja o líder Moisés. E Elias? Elias venceu os 400 profetas de Baal. 400. Aí o Acabe disse para Jezabel, você viu, Jezabel, o que foi que o Elias fez? Aí o que ela fala? Eu vou acabar com a vida desse homem. Porque ele acabou com os meus profetas. Elias fica com medo. Elias foge, vai para o monte. E diz lá no monte que ele pediu para morrer. Ó Senhor, tira a minha vida. Está muito difícil. E ele dorme, e quando ele acorda tem comida para ele, tem bichinho cuidando dele. Aí o que acontece? Parece que esse líder vai sucumbir de vez, mas Deus socorre. E Jeremias? Jeremias é conhecido como profeta chorão. Ele só chora. Não gosta que você chora junto com ele. Como ele sofreu, vejam bem, ele vai parar numa cisterna, no meio da lama, fica lá, preso. Então, ele tem várias situações na vida do Jeremias. Aí, maldito o dia que eu nasci. Por que Deus não me matou quando eu nasci? Agora nós vamos condenar esses homens? Porque contenderam com Deus? Numa hora de aflição? Então, vejam bem. Se você quer colocar a sua queixa diante de Deus, coloque. Deus, por que eu estou sofrendo tanto? Por que isso está acontecendo comigo? E deixa Deus agir. Deixa Deus fazer a vontade dele. Eu vejo assim que os missionários, quanto sofrem. Quanto sofrem os missionários que estão lá no Oriente Médio, que estão lá no meio dos índios. Você ouve a história do reverendo Ronaldo Lidório, você fala, meu Deus. E como Deus poupou a vida dele, mas ele teve horas que ele falou assim, Senhor, não aguento mais. Não aguento mais. Então, eu penso que Deus age na vida dos seus servos. Ele permite o sofrimento, mas ele socorre. Ele socorre. Vejam que a queixa do Jó é assim, eu não vou me calar. Ele fala, não me calarei. Falarei com Deus sobre a minha angústia, sobre a amargura da minha alma. Ele derramou seu coração diante do Senhor. E no original é Yahvé, é Senhor mesmo, Senhor Deus. Então, Deus está presente, Ele não está ausente. O objetivo da aula de hoje é falar sobre esse sofrimento e para dizer que Deus está presente. Ele não abandonou. Ele não abandonou, Ele está junto. Diga, senhor Marco. Do que podeis suportar. É isso aí. Exatamente. De aguentar tudo, né? Agora, vejam bem o que foi que Jesus disse também. Vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu vou dar o jugo. Quer dizer, eu vou dar ajuda para vocês, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ah, vai falar isso para o Jó. Né? Não estava nada leve, mas Deus disse que é assim. Então, Jesus tem vários textos que ele ensina que nós devemos confiar nele.
que não veio sobre nós tentação que não fosse humana, mas fiel, isso é Paulo que diz, né? Não veio sobre vós tentação que não seja, mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que vocês podem suportar. No capítulo 8, e aqui a gente pode ir embora, porque não dá nem para explorar todos os capítulos da lição de hoje, porque são do 6 até o 10, é impossível isso, né? Mas algumas pinceladas só, né? Depois que Jó contende com Deus, que ele discute com Deus, que ele coloca a amargura dele no coração para Deus, né? Aparece outro amigo, no capítulo 8. Bildade é o outro amigo. Do trio, esse é o segundo, é o mais velho, é o Bildade, né? Que também dá uma de entendido, que sabe todas as coisas, né? Aí ele vai... Jó, o que você está falando? Vejam lá, 8, 1, 2. Vamos até o 4. Então respondeu Bildade, o suíta. Ele era de uma região que eu não tenho a mínima ideia, mas também não interessa para nós onde ele era, né? Até quando falarás tais coisas? Até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Perverteria Deus o direito, ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Deus não vai mudar a justiça porque você está pedindo. Deus vai fazer o que tem que fazer, né? Se teus filhos pecaram, olha bem, se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Olha, novamente a questão é, Jó, você pecou. Logo o castigo veio, a justiça de Deus. O sofrimento que você está passando é resultado dos seus pecados humanos, Jó. É o jeito mais fácil de falar, toma lá, dá cá. Pecou, sofreu. O jeito mais fácil de dizer. Mas Bildade feriu Jó muito profundamente no versículo 4. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. O que aconteceu com os filhos de Jó? Morreram todos atacados pelo inimigo que veio e matou todo mundo. Jó. Teus filhos também pecaram, Jó. Não foi só você. Morreram porque pecaram. Vejam como eles não foram, esses amigos não foram nem um pouco empáticos, não tiveram empatia com o Jó, nem um pouco. Deus não estava julgando Jó. Deus não estava dizendo em nenhum momento que Jó era ímpio. Eles estavam dizendo isso. No versículo 20, aqui do 8, vejam que ele fala uma verdade. Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. É verdade. Deus não aceita o ímpio. Ele não pega na mão de malfeitores. Mas isso não se referia a Jó. Eram palavras ditas corretas, né? Mas não no contexto do Jó. Não no que ele precisava ouvir. Você está dizendo que eu não sou íntegro, que eu sou ímpio? É isso que você está dizendo para mim, Bildade? Como você está dizendo isso? Agora, acusar os filhos dele também foi pesado. Então, vejam que o sofrimento desse homem foi assim, bem marcante, né? Então, a atitude desse Bildade era uma atitude de egoísmo, sem empatia, sem nenhuma simpatia ou amor pelo amigo. A lição que fica é que Deus está presente, está vendo todas as coisas, está vendo a nossa atitude com respeito ao que nós fazemos com as pessoas que convivem ao nosso redor. Às vezes a gente não precisa falar nada, apenas dar um abraço. Só isso. A gente pode orar, a gente pode mandar um versículo. Hoje no WhatsApp a gente pode fazer isso o tempo todo. A gente pode consolar pelo telefone e pessoalmente. Mas acusar a pessoa, isso que você está passando,
Né? Vamos pegar um exemplo assim de uma esposa que sofre com o marido que não é crente, que judia dela, que bate nela, como acontece muitas vezes. Aí você vai dizer assim, bem feito, você não cuidou dele, você não foi uma boa esposa, você fez isso, é assim que você vai fazer? Não. Você vai orar com essa pessoa e vai pedir que Deus ajude. Há não muito tempo eu fiz isso com uma irmã aqui da igreja. Eu sentei lá naquele cantinho ali, porque ela estava passando um problema sério com o marido. E ela falou, ora por mim, porque eu quero ser uma boa esposa. Eu sou uma boa esposa, mas eu quero ser melhor, me ajude, porque ele me acusa o tempo inteiro. Não é fácil, queridos, a gente viver esse amor que Jesus nos ensinou, que temos que amar a Deus e amar o próximo. E quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. É isso que a Bíblia ensina. O capítulo 9 e 10, nós vamos ver que Jó, ele de novo conversa com Deus, no capítulo 9 e no capítulo 10. Porque a partir do 11 entra o outro amigo, que é o Zofar. Vamos deixar esse de fora, né? Nós já vimos o Elifaz, o Bildade, agora no capítulo 9 ou 10, nós vemos que eles vão tratar os versículos de que, de novo, o Jó conversa com Deus. Ele quer explicação. O tempo todo no livro vai ser isso. Oh, meu Deus, por quê? Por quê? Né? Então, no capítulo 10, o título já diz, o 9, Jó é incapaz de responder a Deus as questões difíceis da vida dele. O 10, Jó protesta contra a severidade de Deus. Ele acha que Deus está muito justo com ele. Por quê, Senhor? Por quê? Meus queridos, nós vamos ler do 9, do 1 ao 12. Acho que ainda dá tempo da gente ler, ainda tem um tempo. Do 9, do 1 ao 12. Então Jó respondeu e disse, a Bildade, ele está respondendo ao Bildade que provocou ele. Na verdade, sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz? Jó está exaltando a pessoa de Deus. E é verdade, tudo que ele está dizendo aqui. É ele quem remove os montes, sem que saibam que ele, na sua ira, os transtorna. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. Quem fala ao sol e este não sai, e cela as estrelas. Quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Quem fez a Ursa, o Órion, o 7 estrelo e as recâmaras do sul. Quem fez grandes coisas que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que não se pode contar. Eis que ele passa por mim e não o vejo. Segue perante mim e não o percebo. Vamos ler até aqui. Vamos ler o 12. Eis que arrebata a presa. Quem pode impedir? Quem dirá, que fazes? Ele reconhece que ele não pode discutir com Deus. Porque ele vai dizer quem Deus é. Ele fala aqui da grandeza de Deus. Que Deus é sábio além da nossa compreensão. Apesar de todas as façanhas tecnológicas, não conseguimos descobrir Deus. É interessante porque aquela cápsula que foi lá rodear a Lua tem o nome dessa estrela, Órion. Está aqui na Bíblia. É uma estrela. Olhando o céu, apesar de toda a chaga do corpo dele, ele contempla o céu. Aí eu penso lá no Salmo 19, né? Quando Davi diz que os céus contemplam a glória de Deus. Olha, é uma santa inveja daqueles astronautas, porque eles puderam ver a Terra de longe, puderam chegar perto da Lua. A tecnologia levou eles lá.
Mas até quando eles vão poder dizer quem é Deus lá? Como eles vão medir o tamanho de Deus? E Jó reconhece isso. Então vejam que Jó não abandonou Deus. Ele questiona Deus, o sofrimento dele, mas ele sabe quem Deus é. Essa é a certeza que a gente tem. A gente sofre, mas nós sabemos quem é Deus na nossa vida. E como nós podemos nos aproximar dele. E aqui mais uma aplicaçãozinha. O único modo de conhecê-lo, quer dizer, conhecer Deus, é nos humilharmos e ouvirmos a sua voz no silêncio da sua palavra. Devemos sempre nos lembrar que não podemos compreender os desígnios de Deus, principalmente quando chega o sofrimento. Mas Deus não está ausente. A soberania de Deus implica que Ele intimamente está envolvido na nossa vida, que Ele nos conhece completamente e perfeitamente. Viu meu servo Jó? Deus diz lá no começo. Você pode fazer o que quiser com ele, mas não pode tirar a vida dele. Ele é meu. Ele é meu. E eu conheço o coração deste homem. Você pode fazer o que você quiser com ele, encher ele de ferida, matar a família, mas ele é meu. Nós somos de Deus, apesar de tudo que acontece conosco. O senhor Marco Aurélio quer falar de novo. Vamos ver, senhor Marco Aurélio. Irmã Eunice, acima de tudo, com relação a esse ponto que você está colocando, eu vejo o Espírito Santo trabalhando no coração de Jó. Exato. Não existe outra coisa que poderia nos trazer tudo isso que está acontecendo sem a força maior do mundo, que é do nosso Santo Espírito Santo. É isso, Marco Aurélio, é isso mesmo. Né? Nós temos a força de Deus em nós pelo Espírito Santo. Muito bem, né? Quando nós entendemos essas verdades, né, nós podemos ver, veja o capítulo 10, nós vamos ler do 4 ao 7. Deus está ouvindo Jó, como sempre. Lá no 2 ele diz, eu direi a Deus, não me condenes, no 2, não me condenes, faz-me saber por que contendas comigo. Me diz por que eu estou passando por tudo isso. Aí, no versículo de 4 a 7, tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? Olha para mim. São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para que te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Olha bem para mim. Bem sabes tu que eu não sou culpado, todavia ninguém há que me livre da tua mão. O Senhor sabe que eu não tenho pecado grave, culpa. Em nenhum momento ele diz que ele nunca pecou. Mas ele não tem culpa das acusações que estão fazendo para cima dele. O Senhor tem que me ver como homem. Ele diz, oh Deus, olha para mim. Eu sei que eu sou homem, que eu sou pecador. Mas eu preciso que o Senhor olhe para mim. Meus irmãos, estudar Jó, eu sempre acho que não é uma coisa assim muito fácil de entender as coisas do Jó. A história de Jó lembra ao cristão sofredor que ele não está sozinho, que ele não é o único. Deus está intimamente envolvido em nossa vida. Lembra que o servo sofredor clamou na cruz. Como que Jesus clamou na cruz? Deus meu, por que me desamparaste? O Filho de Deus, lá na cruz. Então, nós podemos, em alguns momentos, dizer isso também, mas jamais ser comparado com aquele momento de Jesus na cruz. Nós podemos nos queixar, deixar a nossa queixa fluir, ter amargura de alma muitas vezes. Por que, Deus? Faz-me saber. Sabe quando é que nós vamos ter a resposta? Lá no final do livro.
Nós vamos ter essa resposta. Quando Deus vem e fala com Jó. Deus vem na neblina, Deus vem assim, tipo um redemoinho, e aí Deus fala com Jó. Mas até lá, nós vamos escutar Jó falando. Por quê? Por quê, Senhor? Tem dó de mim, não aguento mais. Vamos aqui concluir aqui rapidinho. A confiança de Jó vacilou, muitas vezes. Mas ele nunca morreu nessa confiança. Essa confiança nunca morreu na vida dele. Ele se lamentou, ele chorou, ele protestou, ele questionou, até mesmo amaldiçoou o dia do nascimento dele, que está lá no começo, mas agarrou-se firmemente à única esperança possível, a sua confiança em Deus. Houve ocasiões em que Jó esteve pendurado, como se ele tivesse pendurado numa parede grande, segurando pelos dedos, assim, quase para escorregar. Mas ele nunca escorregou. Ele se segurou. Jó implorou para que Deus respondesse suas perguntas. Desesperadamente ele queria saber por que foi chamado para tanto sofrimento. Jó não foi chamado para confiar num plano. Não era um plano para acabar com a vida do Jó. Mas ele foi chamado para confiar numa pessoa, em Deus, que é um Deus pessoal, que é soberano, que é sábio e que é bom. O que Deus está falando para Jó: ó Jó, aprenda quem eu sou. Você vai sofrer, mas você vai aprender a cada dia a me conhecer melhor e saber quem sou eu. Então, na nossa vida, nós sofremos, nós perdemos entes queridos, nós passamos necessidades, nós padecemos em casa, no trabalho, com muitas coisas, mas nós sabemos que o nosso Deus é um Deus presente, que Ele caminha com a gente. O Salmo 37, 5, eu vou dar um chocolate para quem acertar. Salmo 37, versículo 5. Ninguém sabe. Aê, seu Marco Aurélio, estou te devendo um chocolate. Foi a Vera que te cutucou? Ou... Ah, ele colocou lá, mas aí não vale, Paulo, estragou a festa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer. Seja do jeito que for. Meus queridos, que Deus nos ajude. Alguém quer dizer alguma coisa? Ainda temos uns minutinhos. Denise, depois o... Melhor falar no microfone. Depois você... Você falou do sofrimento, né, dos missionários. Eu conversei com a Rosinha, que é a missionária da semana, e ela está lá em Conceição da Barra, divisa Bahia, Espírito Santo. E ela disse que aqueles rios de Mariana desembocam lá, do desastre de Mariana, que o povo lá, inclusive, recebe indenização. E que tem muitos mangues, e que tem aqueles maruins, né? E ela falou que é uns mosquitinhos, eu pesquisei, parece borrachudo. E ela disse que é um sofrimento, que é aquilo, sabe? Ela falou, eu falei, mas e repelente? Ela falou, não adianta, que eles se empastelam tudo, mas que ainda vem daqueles mangues contaminados, né? Então ela falou que é um sofrimento, é um bichinho, mas que tira a paz deles, né? E ela falou que está firme com o Gurgel. Lembra que ela queria levar o Gurgel, o carrinho dela, para lá? Ela falou que é bênção, que ela se desloca com o Gurgel para lá e para cá. E os maruins atormentando. Nós verificamos na palavra de Deus o tempo todo, né, que Deus ele permite para nós que tememos a Ele, né, para que possamos para ser manifestada a glória dele através das nossas vidas, seja sofrimento, alegria, o que for. Nós que temos consciência disso, sabemos disso. É isso que nós temos que também passar no momento de aflição e tudo mais, para quem principalmente não seja convertido, que aquilo é que está acontecendo para que seja manifestada a glória de Deus na vida de todos nós. É isso, né? Mais alguém quer falar? Só um tiquinho aqui, depois
Eu acho que é algo que às vezes a gente tem vergonha de falar, ou até mesmo as pessoas não entendem dessa forma. É, a senhora até mencionou Moisés, Elias, Jeremias e Jó. A gente pode questionar e reclamar e se entregar a Deus. O que a gente não pode é ficar sendo amargurado para tudo e para todos. Mas na presença de Deus, Ele fala, se derrame na minha presença. Eu vou te dar o refrigério. Mesmo você continuando e passando por essa situação, eu estou aqui, mas fale comigo. Então, se abra. Sabe? Seja íntima minha, íntimo meu. Ele quer isso da gente. E às vezes a gente tem essa vergonha, ou fala, nossa, eu vou questionar, eu vou falar. Não, para ele você pode. É livre. E ele vai te recompensar, ou ele vai trabalhar aquilo que ele tem que trabalhar na sua vida. É isso. Valeu, Joyce. Rogéria. Está todo mundo ouvindo? Então, tá bom, querida. É isso que vale. Né? Como a gente entende, né? Não é fácil. Vamos, então, encerrar com uma palavra de oração. Vamos pedir que Deus realmente nos faça como pessoas que sofrem, mas pessoas que não se esquecem jamais de que Deus está conosco. Né? Sérgio, você ora para nós. Pai amado, mais uma vez na tua presença, obrigado, Senhor, por essa aula que temos aqui hoje. Abençoe a vida da irmã Eunice, que ela sempre esteja disposta a estudar a tua palavra e repassar esses ensinamentos para a gente. Senhor, eu te peço também que o Senhor nos ensine a confiar mais em ti. Questionamentos sempre vão ter. A gente vai sempre perguntar o porquê, mas não permita que duvidemos da tua presença, não permita que duvidemos do seu poder e do teu controle sobre nossas vidas. Leva-nos agora para casa em segurança, que possamos voltar à noite para mais uma vez te adorar e engrandecer teu santo nome. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém.